Glória a Deus. Amém. Estamos aqui mais uma quarta-feira. E quantos estão preparados para ouvir a voz de Deus nessa noite? Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. E nesse momento, nós vamos começar essa palavra da forma que nós já começamos, mas eu queria convidar você no seu lugar. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei como tem sido a sua vida, mas Deus sabe. E Deus está aí, com você, na sua frente. E agora, eu queria convidar você a fechar os seus olhos. E nós vamos ter um momento de oração. Mas essa oração, você não vai orar por A, B, C, não. Você vai orar por você. Eu queria pedir o pessoal da mídia que desligassem as luzes. E esse momento você viesse se conectar em Deus. Deus está aí, Deus está na sua frente. E Ele quer que hoje você comece esse culto conversando com Deus. Abrindo seu coração para Deus. Falando para Deus. Como você está? Como foi o seu dia? Qual é a sua dificuldade? Como você chegou nesse lugar? Quais são os seus medos? Se você está fraco na fé, fale para Deus hoje. Se você está com alguma enfermidade, fala para o Senhor hoje. Deus, Ele quer ouvir a sua voz. Começa a orar. Fala com Deus. Fala com Deus nessa noite. Fala como você está hoje. Senhor, nós estamos aqui. E agora nesse momento nós queremos orar pela nossa vida. Oh Pai, eu sei que o Senhor está aqui. E hoje nós queremos abrir o nosso coração para Ti. Queremos conversar contigo. Porque orar é falar contigo. E nesse início de culto, nesse início de palavra, nós queremos abrir o nosso coração e reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas falhas. Senhor, eu quero reconhecer os meus pecados, quero reconhecer as minhas falhas. Eu quero dizer que eu preciso tanto de Ti, que o Senhor é tudo aquilo que eu preciso, Senhor. Pai, hoje o meu dia foi tão agitado, foi tão corrido. Mas eu cheguei aqui porque eu quero ouvir a Tua voz, Pai. Hoje eu quero ouvir a Tua voz nesse lugar. Eu quero dizer o quanto eu Te amo. Eu quero dizer que eu não sei viver sem Ti. Pai, eu sei que o Senhor está aqui hoje. E o Senhor está aqui querendo ouvir as nossas orações. Eu sei que o Senhor está aqui hoje querendo tirar os nossos pesos, tirar as nossas cargas. Aliviar o nosso coração, tirar toda angústia. Sarar o nosso corpo. Eu sei que o Senhor está aqui hoje querendo trazer alegria ao nosso coração. Oh Pai, o Senhor é a nossa força, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E eu quero dizer que o Senhor é tudo aquilo que eu preciso. Eu sei que eu não mereço o Teu perdão, mas todos os dias o Senhor me perdoa. Todos os dias o Senhor me dá uma nova oportunidade para ter uma vida diferente em Ti. E eu sou tão grata por isso, Pai. Me ajuda nessa caminhada. Me ajuda a Te servir, a Te amar. Me ajuda a renunciar às coisas que eu preciso renunciar. Me dê forças, Espírito Santo, para cumprir o Teu chamado. Estamos aqui hoje, Paizinho, porque precisamos de Ti. Eu preciso tanto de Ti. A minha vida não tem sentido sem Ti, Senhor. E hoje, Senhor, nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque precisamos do Teu amor. Precisamos do Teu abraço, precisamos do Teu toque. Precisamos ser reanimados em Ti, Senhor, ser avivados em Ti. Oh, Papai. Eu sei que nesse momento o Senhor está recebendo cada oração que está sendo feita nesse lugar. Eu sei que nesse momento o Senhor está sondando os nossos corações. Porque nós podemos esconder das pessoas como nós realmente estamos. Mas o Senhor não.
O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe o dia que nós estamos fracos, o dia que nós estamos felizes. O Senhor sabe de todas as coisas. Mas mesmo o Senhor sabendo, nós queremos, Senhor, hoje abrir o nosso coração para Ti. Começar esse culto orando pela nossa vida. E pedindo, Senhor, fica à vontade neste lugar. Fica à vontade neste lugar, Senhor. Fica à vontade neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Eu sei que o Senhor quer falar ao seu coração. Eu sei que cada culto o Senhor tem nos alinhado à sua vontade. Eu sei que cada culto o Senhor tem trago uma palavra que tem dado direção para as nossas vidas, que tem trago ânimo ao nosso coração, que tem nos dado certeza que nós estamos no lugar certo e vivendo aquilo que Deus nos chamou para viver. Amém? Você crê nisso? E você está pronto para viver aquilo que Deus preparou para a sua vida nesse tempo? E hoje nós vamos falar sobre oração. Por que que nós começamos orando? Porque Deus ele tem feito um convite para nós. É tempo de orar. É tempo de fortalecermos no Senhor. É tempo de ouvirmos a voz do Senhor e sermos direcionados por Ele. Eu não sei você, mas Deus tem colocado no meu coração, é tempo de orar. Desperta. Você precisa orar. Você precisa orar. Desperta. Eu não sei se Deus tem falado isso no seu coração. Eu não sei se você tem sentido a necessidade de orar, de buscar a Deus. Mas Deus, Ele está sacudindo a igreja para orar. Porque sem a oração nós não vamos conseguir entrar no céu. Nós não vamos conseguir entrar no céu sem a oração. E o tema que nós vamos trabalhar hoje, o tema é orar. Por quê? Para quê? Orar. Para quê? Você já fez essa pergunta? Por que que você ora? Para que que você ora? Você já fez? Para que que você está orando? Ou você simplesmente ora por orar? E aqui hoje, nós vamos aprender algumas coisas sobre para orar. Para quê? Porque muitas vezes nós estamos muito tempo na caminhada. E quando nós nos convertemos, vem o fogo, a chama do primeiro amor. Vem aquele desejo de orar, não é verdade? Aquele desejo de buscar a presença de Deus, o desejo de estar com Deus. Nós tiramos tempo de oração. 1 hora não é o suficiente, né? 1 hora é muito pouco, porque o fogo do primeiro amor está no nosso coração. O desejo de estar na presença de Deus está ardendo dentro de nós. Só que com a caminhada, muitas vezes nós nos acostumamos com isso. Nós nos acostumamos com a oração. E a oração começa a se tornar comum na nossa vida. Mas o Senhor, Ele está dizendo e falando muito forte, é tempo de orar. É tempo de buscar a minha face. É tempo de se posicionar no lugar de oração. Porque não tem outro meio, não tem outra arma que nós conseguimos vencer na nossa caminhada cristã, se não for por meio da oração. E é uma área que é difícil. Falar para você que é fácil orar? É fácil orar, gente? É? Eu acho que todo mundo ficou calado. É fácil orar? É fácil a gente separar tempo de oração e orar todo dia? Não. Todas as vezes que nós falamos assim, eu vou orar, eu vou colocar um propósito de oração e eu vou orar. Primeiro dia você começa, o segundo dia vai, terceiro dia já não vai mais, quarto dia já não existe mais, e assim sucessivamente. Por quê? Satanás nunca quer que nós construímos uma vida de oração com Deus, porque ele sabe que a arma mais poderosa que um cristão pode ter é a oração. A arma mais poderosa que nós, como servos de Deus, temos é a oração. Porque é por meio da oração que nós nos conectamos com Deus. É por meio da oração que nós ligamos a Deus. É por meio da oração que nós ouvimos a voz de Deus. E nós entendemos o propósito de Deus. Então, quando eu deixo de fazer isso, literalmente eu me desconecto do plano de Deus, da vontade de Deus. Porque eu não estou ouvindo a Deus.
Eu estou me movendo pelas minhas emoções, porque o que os outros estão dizendo, mas eu não estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. É por isso que Deus está falando assim, volte, é tempo de orar. Porque Deus ele tem um propósito muito grande com a igreja para esses últimos tempos. Só que para viver esse propósito que ele tem, o último avivamento, porque eu creio que é o último avivamento, os sinais estão à porta. Só que para viver isso, nós precisamos estar conectados em Deus. E como nós podemos estar conectados com Deus? Por meio da oração. Por meio da oração. Amém? Então aqui, quem ama Jesus, ora. Fala para essa pessoa que está do teu lado aí. Quem ama Jesus, ora. Aí pergunta, você ama Jesus, meu irmão lindo e abençoado de Jesus? Você ama Jesus? Então, se você ama Jesus, você ora. A oração é a intimidade que nós temos com Deus. Então, quando eu amo alguém, eu vou querer estar próximo desse alguém. Então, uma oração é aquela vontade de estar perto de Deus, de estar conversando com Deus. Amém? Essa é a oração. A primeira coisa que nós vamos aprender, e o que é orar? O que é oração? Talvez você fale assim, pastor, eu já sei o que é oração, porque desde quando eu me converti, eu escuto falar sobre oração. E por que é falado tanto sobre esse tema? Porque nosso espírito precisa despertar para isso, para vivermos nisso. Amém? A igreja da Coreia do Sul é uma das maiores igrejas do mundo. E lá, o relógio de oração não para. É 24 horas por dia. Lá tem umas cabanas. E dentro dessas cabanas, eles ficam 24 horas por dia. Tem gente orando. Tem gente orando. E o que levou o grande mover, o grande avivamento, foi a oração. Talvez nós queremos ver grandes coisas na nossa vida, na nossa casa, mas a oração começa e não continua. Começa e não continua. E é por isso que nós ficamos nesse círculo vicioso. Servimos a Deus um dia e outro dia a gente já não quer mais servir. Porque nós começamos a orar, mas paramos. Mas é porque nós queremos, é porque existe uma batalha, uma guerra espiritual muito grande, que quando um servo de Deus se posiciona para viver uma vida de oração, o inimigo sempre vai se levantar, porque ele nunca quer que nós como cristãos tenhamos essa vida de oração. Ele nunca quer que nós nos levantamos realmente para orar. Mas nós, como servo de Deus, nós precisamos nos levantar, nos posicionar e dizer, Senhor, a partir de hoje eu vou mudar essa história na minha vida. A partir de hoje eu vou me levantar para orar. E ser uma pessoa que realmente viva debaixo da oração. Porque não existe outra arma, queridos. Não tem como a gente enfrentar qualquer batalha nessa terra, se não for por meio da oração. Amém? E o que é oração? Oração é conversar com Deus. Eu queria agora que você ficasse dupla de dois aí. Já está aí? Fica aí pertinho dessa pessoa que está do teu lado. Se você não tiver ninguém do teu lado, sai do seu lugar e venha de encontrar alguém que esteja sozinha. Vamos fazer isso? Certo? Pronto. Se não tiver aí, pode ficar dupla de 3 aí. Tem nada não. Tá? Amém? Agora, você vai ter um pequeno diálogo com essa pessoa. Você vai compartilhar com ela como foi o seu dia. Você vai conversar com essa pessoa. Mas conversa aí, tira um pouquinho de tempo aí. Fala para ela como foi o seu dia. O que você fez? Se você está feliz, se você está triste. Se você passou por alguma luta hoje, alguma dificuldade. Se seu esposo fez alguma raiva para você, é o momento agora de você falar para ele. Ou se sua esposa também fez alguma raiva para você, é o momento. Abre seu coração. Aproveita. Talvez você passe o dia todinho com ele, né? Mas talvez você não conversou ainda. Fala para ele ou para ela. Já falou tudo? Tem gente que gosta de conversar, se deixar vai passar a noite conversando. Todo mundo conversou? Tem as mulheres ali atrás que ainda estão conversando. Que mulher gosta de conversar. É Regina. Amém. Amém, queridos, queridas. Como foi a sua experiência aí agora? Foi difícil conversar com essa pessoa? Eu sei que tem muitas coisas que você não falou, né? Porque assim, o tempo é curto.
Mas o que eu queria te ensinar com isso? Que orar, muitas vezes a gente cria tanta imagem na nossa cabeça e a gente acha que orar é a coisa mais difícil do mundo. E orar é isso que você acabou de fazer. A única diferença é que a pessoa que vai estar na sua frente não é a sua esposa, não é seu amigo que está do seu lado. A única diferença que vai estar aí na frente sua é Deus. É Deus que vai estar aí te esperando. Então imagine, todos os dias você marca um horário e aí você começa a conversar com Deus da forma que você conversou para esse irmão aí. O que vai acontecer na sua vida? Quantas coisas vão mudar na sua vida? Talvez você falou, olha, hoje eu estou chateado com meu marido, porque por isso, você contou para Deus. E Deus vai mudar o teu coração, vai tirar essa chateação do teu coração. Então, queridos, muitas vezes nós criamos uma ideia de que orar é aquela... Não, tem que tirar essa ideia religiosa da nossa mente. E nós temos que aprender que orar é conversar com Deus. É abrir o nosso coração para Deus. É contar para Deus o que nós estamos sentindo. Vai ter momentos que você vai fazer oração de guerra e você vai ter que orar de forma como guerreira. Vai ter momentos que você vai ter que só chorar na presença de Deus. Ah, mas chorar é oração? Chorar é oração. Aquele momento que teu coração está doendo. Está doendo que você precisa desabafar. Vai para o colo de Deus e chora. Chorar também é uma oração. Enquanto você chora, o Senhor vai estar consolando as tuas lágrimas. O Senhor vai estar limpando o teu coração. E o Senhor vai estar trazendo refrigério à tua alma. Então hoje nós precisamos entender o que é orar. É conversar com Deus. Fala para essa pessoa maravilhosa que está do teu lado. Orar é conversar com Deus. E é isso que você vai começar a fazer se você não fazia ainda. Conversar com Deus. Amém? Lá no livro de Salmos 4:3 diz assim: saiba que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Ou seja, os ouvidos do Senhor estão atentos àqueles que invocar. Quando você ora, você está chamando Deus para perto de você. Quando você ora, você está chamando, invocando. Então Deus, Ele está com os ouvidos atentos a ouvir a sua oração. E quando você começa a orar todos os dias, quando você começa a falar com Deus todos os dias. Vocês já assistiram aquele filme Quarto de Guerra? Já assistiram? E vocês viram que aquele lugar, a mulher tinha um local reservado. E quando aquela mulher foi vender a casa dela, aquela mulher era corretora, e ela foi... E quando ela passou perto daquele quarto, ela sentiu algo diferente. Naquele quarto havia um ambiente diferente. Perdão, não foi a mulher não, foi outro senhorzinho que foi comprar a casa. E quando ele entrou naquele lugar, ele percebeu que aquele lugar era diferente. Sabe por quê? Quando nós construímos um relacionamento com Deus, e quando nós ali marcamos um horário para estar com Deus, aquele ambiente muda. A presença do Senhor já está ali fazendo o quê? Te esperando, nos esperando. Porque nós temos um encontro com Deus todos os dias. Aquela mulher, ela tinha um encontro com Deus todos os dias. O quarto de guerra dela era dentro do closet. Então a presença de Deus já estava ali esperando aquela mulher. E quando nós oramos, e quando nós colocamos o hábito de oração na nossa vida, onde nós construímos, a presença de Deus fica ali. A presença de Deus está dentro de nós. Aonde nós nos movemos, a presença de Deus está. Porque nós somos homens e mulheres de oração. Então os ouvidos do Senhor estão atentos àquele que o busca. Amém? A segunda coisa. Quando devo orar? Quando você deve orar? Fala para essa pessoa aí. Todo tempo. Você não deve orar. Você não deve orar quando vem a crise, quando surge uma doença, quando vem uma dificuldade, porque geralmente a nossa carne só quer orar quando vem a situação difícil, não é verdade? Por quê? Geralmente quando a pessoa está no fundo do poço, qual é o primeiro lugar que ela olha? Para o alto, não é verdade? E quando ela está no fundo do poço, ela olha para o alto e fala assim: socorro, tem alguém que possa me tirar desse buraco? E não é diferente também. Quando nós estamos no fundo do poço, nós olhamos para o alto e falamos: Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Nessa hora a gente sabe orar. Nessa hora nós sabemos adorar. Nesse momento a gente lembra de Deus. Então nós devemos orar todo o tempo. Todo o tempo nós devemos orar. Amém? Lá no livro de 1 Tessalonicenses 7, 5:17 diz assim: ore continuamente
Ou seja, em todo o tempo nós devemos orar. Você pode orar de manhã, de tarde, de noite. Você pode orar no trabalho, na escola, na academia, dirigindo. Agora eu tenho um lugar para orar, então eu vou orar só aquele momento? Não, nós devemos orar todo o tempo, todo momento. Nós devemos estar orando. Amém? Amém? Aqui no livro de Efésios 6:18 diz assim: ore no Espírito em todas as ocasiões. O que significa isso? Todas as ocasiões. Você está na reunião, você está orando. Você está dentro do carro, você está orando. Você está na escola, você está orando. Você está no banheiro ali fazendo isso, você está orando. Todo tempo nós devemos estar orando. E aqui mais fala: com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e persevere na oração por todos os santos. Estejam atentos e persevere. Uma das coisas que nós precisamos fazer é perseverar na oração. Nós devemos perseverar na oração. Você quer ver um milagre na sua vida? Você quer ver a sua vida mudar em 360 graus? Comece a orar, mas não pare. Comece a orar, mas não pare. Comece a conversar com Deus e não pare mais. Porque quando nós começarmos a fazer isso de uma forma tão verdadeira, a nossa história vai mudar. E automaticamente a história desse lugar vai mudar. Porque quando nós fazemos isso de forma perseverante, o que acontece? Começa a nascer um fogo no coração de cada um. E esse fogo chama o fogo do avivamento. Imagina, quando um tição se junta com vários, o que dá? Imagina lá, vai montar um fogo, vai colocar nos tição, vai colocar nas brasas. De repente, vem uma labareda. Porque não só um orou, mas todos estavam orando. E enquanto todos estão orando, o coração vai incendiando. Enquanto todos estão perseverando na oração, a nossa vida vai mudando, a nossa história vai mudando. E a história dessa igreja vai mudando. Queridos, eu acho que nós precisamos entender que nós queremos a mudança, então nós precisamos buscar essa mudança no Senhor por meio da oração. Porque não existe outro segredo, não existe outra ferramenta a não ser a oração. Claro, juntamente com a leitura da palavra e com o jejum. E aí você vai ver a sua vida espiritual mudando. Você vai ver a vida espiritual da sua família mudando. Quando você literalmente se posicionar e entender que você deve orar em todo o tempo, sem cessar. Todo o tempo, de forma perseverante. Vai ter dia que a nossa carne não quer orar. Já aconteceu demais comigo. Mas o que acontece? Você ajoelha para orar e falta: o que eu vou falar? Como que eu vou orar? O que eu vou dizer? Rapidamente levanta, porque a carne não quer que nós oramos. A Bíblia fala que a nossa carne briga com o Espírito. O Espírito quer as coisas que é do Espírito, e a carne quer as coisas da carne. Então nós precisamos entender essa luta que existe dentro de nós. E nós precisamos entender qual que vai vencer. Qual que vai vencer? É a sua carne ou o seu espírito? Porque quando você entender isso, ninguém pode mudar isso. Mas você pode mudar isso. Você pode dizer: a partir de hoje vai ser diferente. A partir de hoje eu vou criar um ato de oração na minha vida. E eu vou construir um altar para buscar o Senhor de forma perseverante. Porque eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Muitas vezes nós buscamos Deus para nossa família. Esquecemos que primeiro é aqui. Não adianta, eu quero ganhar vidas. Mas se Deus não estiver dentro de mim, eu não vou conseguir. Porque primeiro é eu e Deus. Quando Deus está na minha vida, aí flui de forma natural. Porque não é pela minha força, não é pela sua força. É pela força de Deus. Amém? A terceira coisa. Por que orar é importante? Por que orar é importante? A primeira coisa, a oração é o oxigênio do nosso espírito. Se paramos de orar, o nosso espírito morre. Quantas pessoas você já viu morrer espiritualmente, que um dia servia a Deus, mas desistiu da caminhada? Talvez nós mesmos dentro da igreja estamos vindo, mas estamos igual né? Só andando de forma, mas o nosso espírito está morto. Nosso espírito está morto, nós não conseguimos mais adorar, nós não conseguimos mais chorar. Chorar é tão difícil, né?
Se alguém brigar com você, nós não conseguimos ler a palavra, por quê? O Espírito morreu. Então por que orar é importante? Porque quando eu deixo de orar, o meu Espírito morre. E o que traz conexão com Deus não é a carne, é o Espírito que se conecta com o Pai. Então quando o Espírito morre, cadê a comunhão com o Pai? Não existe mais. Então nós precisamos cuidar do nosso espírito, porque é o nosso espírito que vai nos levar para a eternidade. A carne vai nos levar para o inferno, você sabia? Mas o espírito é o que vai nos levar para a eternidade. Então eu preciso alimentar o meu espírito buscando a Deus, tendo comunhão com Deus, é o oxigênio, porque quando eu paro, o meu espírito morre. Então eu não posso parar. Senhor, está difícil orar, está difícil te buscar, mas eu não posso parar, porque se eu parar, o meu espírito vai morrer, a minha comunhão com Deus vai morrer, e isso não pode acontecer. Amém, queridos? A outra coisa, por que é importante orar? A oração nos ajuda a ficar mais próximo da vontade de Deus. É a oração que nos leva para o centro da vontade de Deus. É a oração com a conversa que Deus, quando nós oramos, nós falamos com Deus e Deus fala conosco. Então Deus, Ele vai revelar a nós a sua vontade. Então quando nós oramos, nós ficamos perto da vontade de Deus. Servir a Deus não é difícil. Não é um peso, não é um fardo. Fazer a vontade de Deus não é um peso, não é um fardo, porque nós estamos orando e eu tenho ali entendimento do que Deus quer que eu faça. Amém? Então, quando nós oramos, nós nos aproximamos da vontade de Deus. Deus, Ele tem a sua vontade para cada um de nós, ela é boa, perfeita e agradável. Mas para isso eu tenho que estar orando, buscando a sua face. Amém? Até ter o entendimento. E é isso que leva muitas pessoas a não desistir do chamado. Por quê? Porque sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque ora, por mais difícil que esteja, por mais luta que tenha, a pessoa não vai desistir. Por quê? Porque ela está orando, ela está conectada com o Pai, ela está sabendo, Senhor, está difícil, mas eu sei que o Senhor está me ajudando, eu sei que o Senhor vai me ajudar, e eu sei que eu estou fazendo a tua vontade. E é por isso que eu não vou desistir, e nem eu vou olhar para trás, porque eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Amém? Quando você ora, você coloca a sua atenção em Deus e submete a sua vida a Ele, buscando a sua vontade. Quando nós oramos, nós colocamos a nossa atenção em Deus e não nas coisas dessa terra. Hoje em dia tem tantas coisas para distrair o nosso olhar e para tirar o nosso olhar de Deus. E tem sido tão fácil a gente se desviar, tirar o olhar de Deus. Mas quando nós oramos, a nossa atenção, vai vir muitas coisas para roubar a nossa atenção, para trazer distração e para nos levar para outra direção. Mas quando eu estou orando, eu estou ali entendendo, eu não posso, a minha atenção está literalmente em Deus. E aí nós lembramos de Neemias, quando estava ali no meio da construção ali dos muros de Jerusalém. Muitas coisas vieram para tirar a atenção de Neemias, para roubar o propósito de Neemias, para tirar o foco de Neemias. Só que Neemias era um homem de oração. E os olhos de Neemias estavam aonde? No propósito que Deus tinha estabelecido para ele, que era levantar os muros de Jerusalém. E Neemias não deixou que nada viesse tirar ele do foco, porque ele sabia por que ele estava ali, e o que ele estava fazendo, qual era a vontade de Deus para ele naquele lugar. E é isso, queridos. Quando nós estamos orando, a importância de orar é que nos leva a ter direção, entender onde devem estar nossos olhos. Amém? A quarta coisa. E o versículo bíblico está no livro de João 14, 13 e 14, que diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Lá em 1 João 5,14 diz assim: essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então nós precisamos entender que se nós pedirmos alguma coisa, se estiver de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Por isso é a importância da oração. Amém? E o quarto, como devo orar? A primeira coisa, eu devo orar com coração verdadeiro. Como você deve orar? Com coração? Fala para essa pessoa maravilhosa que está ao seu lado. Com coração verdadeiro. É ser verdadeiro com Deus. É rasgar o seu coração mesmo.
Ele não tem vergonha de Deus, porque muitas vezes a gente fica com vergonha de Deus e não quer falar certas coisas para Deus. Só que Deus, filho, já sabe de tudo. Deixa eu te contar, antes de tu falar, Ele já sabe, né? Porque Ele sonda, Ele conhece o mais profundo do nosso coração. Então Ele sabe exatamente cada pensamento que está dentro de nós, cada ação que nós fizemos. Mas com coração verdadeiro, não use uma máscara para fingir que está tudo bem, que está tudo legal. Seja verdadeiro com Deus. Fala realmente como você está. Se você está magoado, se você está ferido, fala para Deus como é que está. Seja verdadeiro. Orar não é um espetáculo para agradar outras pessoas. Não é um espetáculo. Pessoas que só querem orar quando está na igreja. Aí quer fazer a oração mais bonita que existe na face da terra. Para poder, né, mostrar para as outras pessoas que sabe orar, que tem vida com Deus. Não é um espetáculo, não. Oração é aquilo que nós acabamos de falar, é conversar com Deus de uma forma simples, humilde, de coração. É ter um coração quebrantado, é reconhecer os pecados, é se quebrantar na presença de Deus. Amém? A outra coisa, orar é uma conversa íntima com Deus. Você não precisa fazer orações elaboradas com palavras complicadas para agradar a Deus. Você não precisa disso. Deus poderoso, Senhor e glória, oh, aleluia. Não, queridos. Deus, Ele é simples. Fala para essa pessoa linda e maravilhosa. Deus, Ele é simples. E o que Ele quer é uma oração verdadeira e sincera. Não precisa, eu não vou orar porque eu não sei falar. Não. Deus recebe a oração do jeito que você está falando, do jeito que você está fazendo. Porque Ele sonda o nosso coração e a intenção do nosso coração. Aqui no livro de Mateus 6, 5, 7 diz assim: e quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, ou seja, que querem se aparecer, né? Que querem mostrar que são. Não, seja você. Deus conhece o seu coração. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore o seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por falarem serão ouvidos. Amém? Seja sincero e verdadeiro com Deus. Abra o seu coração, vai para o seu quarto, fecha a sua porta. Sabe aquela oração que você faz? E quando você sai daquele lugar, você não é mais o mesmo. Você sente a mão de Deus trabalhando dentro de você. Você sente a mão de Deus tirando muitas coisas de dentro de você. Você sente Deus falando com você por meio da palavra, com louvor. Você sai da sua oração e alguém fala com você. Eu tive uma experiência que eu estava indo... Eu fui para uma parada e nesse dia eu estava muito preocupada, que eu tinha que tomar uma decisão. E eu estava pensando naquilo, o que eu ia fazer, se era o momento de fazer aquilo ou não. E eu fui preocupada e cheguei lá na parada e fiquei. Aí tinha uma senhora assim do lado, tenho certeza que aquela mulher era mulher de oração. E ela virou para mim, eu nunca vi essa mulher na vida. Ei, não fique preocupada, porque o que é seu, ninguém toma. Eu falei, meu Jesus, isso só pode vir de Deus, porque eu nem conheço essa mulher. Eu não falei o que eu estava pensando ou sentindo, e essa mulher vem, e eu fiquei tão impactada, e eu falei, amém. Porque só Deus sabia, eu não estava falando, eu estava apenas pensando o que eu ia fazer. E naquele momento eu falei, realmente, eu não tenho que me preocupar, o que é meu, Senhor, está em tuas mãos. E eu recebi ele como uma resposta de Deus, porque Deus, Ele fala conosco. Amém? E por último, como a oração afeta a minha vida? A oração pode transformar a sua vida. Sai daqui hoje com essa consciência, com essa missão dentro de você e essa certeza que a oração, ela pode mudar a sua vida, ela pode mudar a minha vida. Faça um compromisso com você mesmo, dizer a partir de hoje, eu vou começar, mas eu vou continuar, eu vou perseverar. Eu vou buscar a Deus, como eu nunca busquei em toda a minha vida. Amém?
como ela afeta a minha vida? A primeira coisa, quando você ora, Deus traz paz no teu coração. A paz que excede todo entendimento. Quando você ora, Deus traz paz no teu coração. A segunda coisa, quando você ora, Deus traz sabedoria. Sabe aquela situação difícil? Que você não sabe como agir, por onde começar e o que fazer? Deus te dá sabedoria para você fazer o que tem que ser feito. A outra coisa, quando você ora, Deus traz perdão no seu coração. Deus ajuda você a perdoar as pessoas, como também a perdoar a si mesmo. Porque muitas vezes nós achamos que nós devemos perdoar só as pessoas, mas muitas vezes a gente está se culpando tanto. E a gente precisa também se perdoar. Então Deus coloca o perdão verdadeiro no nosso coração e nos ajuda a perdoar. A outra coisa, quando nós oramos, como ela afeta? A oração, ela traz cura na nossa vida, na nossa alma, no nosso interior. Amém? E a oração traz respostas. A oração traz respostas. E as melhores respostas que existem na face da terra são as respostas de Deus. Sabe por quê? Porque as respostas de Deus traz a direção certa para a nossa vida. A resposta de Deus nos livra de muitas coisas. A resposta de Deus traz cura à nossa vida. Então, é dessa forma que a oração afeta a nossa vida. Então, nós precisamos orar. Orar, orar, orar e orar. Não existe outro caminho e nem outra solução. E para concluir, no livro de Mateus, capítulo 7, do 24 até o 27, diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construído na rocha. Quem ouve os meus mandamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Para concluir, nós olhamos aqui para essa ilustração do homem prudente e do homem sem juízo. O que construiu a sua casa na rocha e o que construiu na areia. Aqueles que ouvem as minhas palavras e... Aqueles que ouvem as minhas palavras e... praticam. Queridos, é prática. Ouvir tantas palavras abençoadas e não praticar, nós vamos ser igual os imprudentes. Que vamos construir, nós estamos construindo a nossa casa em um banco de areia. Na primeira tempestade que vier, o que vai acontecer? A casa vai ser levada. A nossa vida, a nossa casa, que é a casa de Deus. Então, quando nós oramos, quando nós praticamos os ensinamentos, e se nós formos olhar aqui para a vida de Jesus, Jesus, ele foi um homem que a vida dele foi baseada na oração. Jesus, quando ele foi batizado, ele orou. Jesus, quando estava na multiplicação dos pães, ele orou. Em todo momento, Jesus estava orando. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, o que ele faz? Ele poderia muito bem chegar lá e já dar ordem para aquela pedra para sair. Mas ele levanta as mãos para o céu e agradece a Deus. Jesus, quando foi escolher seus 12 discípulos, o que Jesus fez? Jesus passou a noite inteira orando para saber quem era. Mas Jesus não era Deus? Então Jesus, sendo Deus, por que Jesus orava? Porque em tudo que Jesus fazia, ele estava o que? Nos ensinando como nós deveríamos fazer. Jesus, ali no seu momento mais difícil da sua vida, que foi no momento que ele estava ali prestes a ser, ele foi entregue, quando ele estava ali no Getsemane, o que Jesus fez? Jesus orou. Jesus estava entregando aquele momento difícil a Deus. Jesus precisava? Porque ele era o próprio Deus. Mas assim ele fez. Porque ele estava o que? Nos ensinando como nós deveríamos ter uma vida. Então, se Jesus, que era o próprio Deus, vivia uma vida de oração, como nós vamos sobreviver nessa terra se nós não orarmos? Como? Então, nós precisamos
orar. Então, que nós sejamos servos de Deus prudentes, que construímos a nossa vida na rocha, como? Ouvindo e praticando. Se eu sei que eu tenho que orar, se a palavra de Deus diz que eu tenho que orar, então eu preciso praticar, eu preciso orar, eu preciso conversar com Deus. E aí tudo vai ser diferente na minha